Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto, aqui no maior canal de Direito Empresarial do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a Sociedade Anônima do Futebol, sobre a SAF do Vasco e conflito aparente que está surgindo entre a associação e a Sociedade Anônima do Futebol. Se liga no vídeo, pessoal! Bem, meus amigos, é um imenso prazer estar aqui com vocês, professor José Humberto, trazendo informações do direito empresarial para vocês, aqui hoje falando sobre a Sociedade Anônima do Futebol, o Vasco SAF, dando ênfase a esse tão glorioso clube de futebol. Veja, pessoal, recentemente o Vasco, a associação, deliberou pela criação da SAF, Vasco, Sociedade Anônima do Futebol, Vasco da Gama. Então, nós temos atualmente o Vasco Clube e o Vasco SAF, que é o Vasco Empresa. Nesse Vasco SAF, ao que tudo indica, temos o controle de 70% das ações por uma empresa chamada de 777 Partners. Ela é detentora do controle societário no Vasco Empresa. O restante, 30%, é do Vasco Associação. Então, na divisão do Clube Empresa, temos na SAF 777 com 70% e o Vasco Clube com 30%. Bom lembrar que ainda existe o Vasco Clube, que detém lá as suas atribuições. Outros departamentos que não sejam de futebol coexistem hoje, Vasco Clube e Vasco Empresa. Nessa relação, essa sociedade anônima do futebol foi criada com um contrato firmado entre a 777 e o Vasco Clube para que fosse formalizada essa SAF. E ao que tudo indica, com promessas de aportes financeiros. Inclusive, em 2024, deverá ser feito um grande aporte financeiro por esse grupo 777. E na relação entre o clube, a SAF, entre a 777 e o clube Associação Vasco da Gama, há um aparente desgaste por conta de notícias que temos aí ao redor do mundo que estão colocando em xeque a capacidade de pagamento e de transações dessa empresa 777, já que ela também fez a aquisição de outros clubes de futebol. Perfeito. Em recente notícia trazida aqui pelos sites na internet, foi informado que lá nos Estados Unidos, esse grupo 777 está sendo cobrado por um fundo, por um terceiro, questionando a capacidade de pagamento, e lá naquela ação foi informado por esse credor que houve uma alteração do controle acionário financeiro dessa 777. Ou seja, saindo do atual Josh Wander para uma terceira, que seria uma seguradora chamada ACAP. Então, o que isso quer dizer na prática? Que a 777 teve uma alteração nesse controle. E por que que esse vídeo tem essa informação e esse vídeo tem relação direta com o Vasco da Gama? Ao que parece, lá na relação firmada entre 777 e Vasco, dentro de um contrato que é sigiloso, não temos acesso, mas sim a legislação, essa alteração de controle acionário, ela precisaria ser ou ter sido previamente informada ao Vasco da Gama, porque também tem participação na SAF. Nessa sociedade, no Vasco Empresa, nós temos hoje acionistas, 777 Vasco. Essa transparência ela se faz necessária. De acordo com a Lei 14.193, que é a lei da SAF, tem um artigo 6º da legislação que prevê essa obrigação para o sócio que detém mais de 5% da participação acionária. Lá diz assim: a pessoa jurídica, no caso a 777, que detiver uma participação igual ou superior a 5% do capital na SAF, a 777 tem 70%, ou seja, muito mais. Ela deverá informar, veja, deverá, é uma obrigação, deverá informar a SAF, tem que a 77 dizer à SAF, olha, eu que tenho mais de 5%, tenho 70%, eu estou informando, bem, inclusive a CBF, então não basta só informar a SAF, mas tem que informar também a CBF, o nome, a qualificação, o endereço,
E os dados do contato dessa pessoa, o adquirente, né, da pessoa natural ou jurídica, né, que direta ou indiretamente exerça o controle ou a que seja a beneficiária final. Bem, isso é uma obrigação, está no artigo 6º. Então, pelo que está sendo noticiado, deveria ter a 777 informado a SAF Vasco, olha Vasco SAF, eu estou alterando o meu controle para fulano, para a ACAP, que é representada por este sujeito. E informar também a CBF dessa alteração. Isso não ocorreu, tanto que as notícias são no sentido de que o Vasco notificou a SAF para prestar esse esclarecimento. E mais, tem penalidades para isso? Sim, o próprio artigo 6º, ele diz que se não for feito, sob pena, né, de suspensão dos direitos políticos, veja, poder político na sociedade, e de retenção dos dividendos, que são as distribuições de lucros, dos juros sobre capital próprio e de outra forma de remuneração declarados até o cumprimento desse dever. Então ficaria suspenso as deliberações da 777 nessa sociedade. Nós não temos acesso, por sigiloso, de eventuais acordos de acionistas que existam entre a 777 e o Vasco, né? Porque em uma SAF, nessa sociedade anônima do futebol, além do estatuto, deve ter sido feito um acordo de acionistas, com regras específicas para diversas hipóteses, inclusive em situações como essa. Bem, a notícia, o que está sendo veiculado, informa que a ACAP foi perguntada sobre essa alteração de controle, ter assumido esta posição e negou essa informação. Fato é que isso será melhor esclarecido lá na demanda que está sendo proposta na Justiça Americana. E aqui é bom lembrar que a 777 deverá responder à notificação do Vasco, esclarecendo o ocorrido. Mas vamos pensar na hipótese de ter realmente sido descumprida esse artigo da lei da SAF e que não tenha uma previsão em um acordo no sentido contrário. O que isso poderá impactar? Na minha posição, como uma principal punição para a 777 é porque os direitos políticos ficarão suspensos e com direitos políticos suspensos perderá efetivamente ou temporariamente esse controle sobre a SAF. E aí, quem vai assumir é o sócio remanescente, que é o Vasco, né, o clube, que detém 30% das ações. Então, essa questão poderá ser desaguada nesse sentido, de alteração de controle. Bem, as informações são bem superficiais, mas prometo para vocês que vou acompanhar aqui o desenrolar dessa relação entre Vasco e a 777 Partners, no aspecto empresarial, do que é possível ser discutido aqui na parte extrajudicial e também em possíveis questionamentos judiciais. Se você gosta desse tópico, você pode, aqui no link, tem o nosso canal do Telegram, do professor José Humberto. Se inscreva também no canal, ative as notificações, deixe os seus comentários e as suas perguntas, porque esse assunto aí está bem aquecido e acho muito pertinente, porque nós temos outras SAFs aí no país, então ainda vai render bastante. É isso aí, pessoal. Grande abraço, um imenso prazer e até breve no nosso próximo vídeo.